Sim. E esse assunto foi um assunto que tomou conta nas redes sociais, das opiniões, né? Muitos jornalistas dando as suas versões. Agora há pouco nós falamos da Cariúcha, que já saiu detonando o Murilo no Fofocalizando, que é um programa de fofoca, inclusive que tem, né, uma ótima audiência no Brasil inteiro. Mas a gente tem que ser responsável, né, com aquilo que a gente fala. Então ela, na minha visão, ela errou. Na visão dela, ela não errou, né? Ela segue crente que ela está certa ali das atitudes dela. Mas a questão é a seguinte: todo mundo, num primeiro momento, sentou o sarrafo no Murilo Huff quando ele pediu, então, a guarda do filho. E, num primeiro momento, tudo bem a gente ter muitas dúvidas, porque a gente realmente não sabia o que tinha acontecido. Mas o que a gente sempre levantou aqui no Link Podcast desde o primeiro momento foi o seguinte: Murilo Huff, antes de qualquer coisa, é o pai do Léo. Sim. No sangue do Léo corre o DNA do pai e da mãe. Na falta da mãe, faça-se, né, se faz presente o pai. Inclusive, né, isso é um direito dele. Mas aí foram levantadas outras questões de patrimônio, né, os comportamentos da dona Ruth em relação não só ao menino, mas também ao patrimônio da Marília Mendonça, pois saiu a decisão. Preste atenção, você que tá aí, já aproveite e senta o dedo no like, 500 likes, nossa meta inicial. Faltam poucos likes pra gente bater, me ajuda aí, galera. Bom, ainda em meio à polêmica e muita incerteza sobre tudo que envolve o caso da guarda do Léo, o portal Léo Dias teve acesso a um documento que seria a suposta decisão do juiz na audiência que aconteceu nesta semana. Em trechos publicados pelo portal, o juiz fala em negligência com a criança e alienação parental por parte da avó, Dona Ruth. No trecho negligência, abre aspas, as provas documentais revelam que o menor, portador de diabetes mellitus tipo 1, condição crônica que demanda vigilância rigorosa, aplicação diária de insulina e alimentação controlada, vem sendo submetida a situações de negligência. Áudios e mensagens trocadas entre as babás contratadas revelam que a avó materna, com quem o menor atualmente reside, frequentemente omitem informações médicas essenciais ao genitor, Murilo Huff. Impede as babás o envio de relatórios e laudos clínicos. Instrui que se escondam medicamentos, laudos e sintomas, chegando ao ponto de orientar diretamente, dizendo o seguinte: não fala pro Murilo que ele tá tomando antibiótico. Esconde o remédio. O Murilo quer se meter onde não sabe. Essas seriam frases da Dona Ruth. Tais condutas por si só evidenciam a quebra do dever de cooperação parental, violação do dever de transparência e clara afronta à função protetiva da guarda compartilhada. E existe outro trecho também dessa decisão judicial que se chama alienação parental. O que é alienação parental? Quando você tenta embutir na cabeça da criança que só o seu lado é o certo, que o outro lado não quer a criança, não se importa, não tá nem aí pra você. E isso pode acontecer entre mãe e pai, de querer botar a criança contra o pai ou a criança contra a mãe, mas nesse caso também foi apontada alienação parental por parte da Dona Ruth, que estava, né, tentando talvez um afastamento emocional do menino para com o pai. Abre aspas. Além disso, aparentemente, há o emprego de mecanismos típicos de alienação parental, nos termos da Lei nº 12.318/2010, a qual caracteriza como tal qualquer interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida por um dos guardiões, com o objetivo de prejudicar o vínculo da criança com outro guardião ou figura de referência. A sabotagem da autoridade do genitor, o bloqueio sistemático do fluxo de informações relevantes, a tentativa de construir no imaginário infantil a falsa ideia de que o pai é ausente. Olha, prestem atenção. Olha, eu vou ler de novo o que está na decisão do juiz sobre a alienação parental para você entender, tá?
Sabotagem da autoridade do genitor. O que isso quer dizer? Teu pai não manda em nada, quem manda sou eu. Tira a autoridade do pai. Bloqueio sistemático do fluxo de informações relevantes. Não conta para o menino que ele foi para o hospital. Não conta para o Murilo que o menino foi para o hospital. Não conta que ele está tomando antibiótico. Ou seja, informações relevantes que estavam sendo podadas. Mais uma, a tentativa de construir no imaginário infantil, no imaginário da criança, a falsa ideia de que o pai é ausente, incompetente ou irrelevante. São práticas que configuram os atos de alienação com consequências severas e duradouras ao desenvolvimento afetivo da criança. Pois, se o pai está trabalhando, vamos lá, o pai está trabalhando, vou colocar uma situação hipotética, mas que acontece em muitos lares. O pai está trabalhando, a criança diz, mãe, eu quero ver meu pai. Ao invés da mãe dizer, filho, teu pai agora está trabalhando, ela diz, teu pai não quer te ver. Não quer te ver. Teu pai tá fazendo outra coisa agora. Ele tá passeando, sabia? Ele dá mais valor pra mulher dele do que pra você. Pra namorada. Ele dá mais valor pra namorada do que pra você. Sabia que ele tá passeando na praia com a namorada dele? Olha aqui a foto. Pode nem ser daquele dia. Sim. Então é como se essa parte que faz a alienação tenta desconstruir, tirar da criança a sensação de que ela é amada por aquele pai ou por aquela mãe. Cairo Jardim, tendo agora esse documento, né, que fala da decisão judicial, esse documento que está circulando na internet, tem vários jornalistas que estão tendo acesso a ele também, porém nós somos o primeiro canal a levantar a lebre para essas questões da diabetes, né, para as questões de forma afetiva ali do menino, já que a gente sempre viu o Murilo presente, e aí a dona Ruth tenta dizer que ele nunca pagou pensão, meio que agora quer ser pai, né, meio que afastando dele, tirando esse compromisso dele. O que você achou dessa decisão do juiz? Você acha que essa decisão foi correta? Eu acho que a decisão foi corretíssima. Inclusive, a dona Ruth, que vai recorrer, tá com urgência para tentar reaver essa guarda que o Murilo conseguiu de forma provisória. Talvez dona Ruth deva estar desesperada. E eu repito o que eu sempre falei. Eu não acredito que a dona Ruth não goste do menino. Muito pelo contrário. Eu acho sim que ela tem o amor dela de vó pelo menino. Assim como o tio que está vivo ainda, né, o irmão da Marília Mendonça, tem o amor de tio pelo menino. O que nós questionamos desde o primeiro dia é que me parece que esse menino é uma grande massa de manobra para manobrar ou manipular a herança deixada por Marília Mendonça em favor da dona Ruth. Só isso. Todas as notícias que saem do tributo de Marília Mendonça, que não visava talvez elevar a imagem dela, mas sim botar dinheiro no bolso, venda e rifa de violão, rifa do carro, rifa de prêmios, utilização das redes sociais de Marília para divulgação de bet e outras coisas, tentativa de vender o patrimônio musical da Marília. Para quê? Para talvez antecipar um recebimento futuro, porque o Léo terá direito a grande parte dessa obra quando completar 18 anos. Para que a dona Ruth quer o dinheiro agora vendendo por 300 milhões para a Som Livre, como foi amplamente divulgado pela mídia? Ou seja, o menino, na minha opinião, virou uma grande cifra milionária. Ou bilionária, porque o patrimônio da Marília Mendonça pode ultrapassar R$1 bilhão. E aí, gente, é que está o X da questão. Se você utiliza o seu neto para fazer ali uma manipulação, tentar vender, botar dinheiro no bolso, vende violão, faz rifa de carro, faz isso, faz aquilo. Se você, inclusive, esconde do pai da criança os remédios que ele tem que tomar, ou coloca na cabeça da criança, dito pela própria sentença do juiz, que o pai era ausente, assim como a dona Ruth fez de forma pública ao afirmar que o Murilo não paga pensão, e ele teve que vir à tona nas redes sociais para provar que gasta mais de R$15 mil por mês, para mim é uma causa perdida, e que pessoas que ficaram do lado da dona Ruth agora estão tentando justificar o injustificável, porque o pai é presente, o pai biológico está vivo, tem uma condição financeira privilegiada, não é pelo dinheiro que o Murilo está brigando, mas sim pela saúde do próprio filho, e sim pelo bem-estar do próprio filho, porque ninguém em sã consciência gostaria de ter um filho afastado da sua convivência e com a avó pentelhando no ouvido da criança que o pai é ausente.
Agora, por que que ela faz isso? Não sei. Assim como eu não sei por que que a Mará e Maraísa não participaram do tributo a Marília Mendonça. A gente só imagina o que seja. Talvez porque o dinheiro nessa altura do campeonato fala mais alto do que tudo. E no fundo, esse moleque seja uma grande massa de manobra para botar a mão na herança da própria filha. Que a gente nunca vai esquecer Dona Marília, que a gente nunca vai deixar de respeitar o sentimento da Dona Ruth como avó, mas a gente nunca vai deixar de questionar essas atitudes extremamente questionáveis e polêmicas. Vale lembrar que o juiz, para tomar essa decisão, teve acesso a mensagens e áudios trocados entre as babás do menino, pagas pelo próprio Murilo, com o pai, dizendo que, entre outras coisas, ela escondia remédio da criança e muitos outros fatos que vieram à tona e não param de vir. Quanto mais mexe nessa história, mais fede. E quanto mais tentam passar pano para Dona Ruth, só pelo fato dela ser uma mulher e avó, mais a coisa fica feia. Porque eu também já conheci muita avó e mulher filha da fruta. Nem todo mundo é santo quando tem dinheiro no meio. E a gente está falando de um valor muito exorbitante. A gente está falando de uma herança que muda uma geração, a vida de uma geração inteira. Se você deixar 1 bilhão no banco, você e seus filhos e talvez seus netos e tataranetos, né, consigam aí multiplicar ainda essa fortuna, né, e se tornar aí muito maior. Agora, 1 bilhão no banco é 1 milhão por mês de renda em qualquer poupança vagabunda. Isso a gente está falando assim, só para você se manter sem perder o seu 1 bilhão. Se ela vende os direitos autorais da Marília por 300 milhões de reais, como estava sendo especulado que ela queria vender para ação livre, coisa que é direito do menino e não dela vender, o violão não é dela. Ela fala que o violão é dela, que tudo que a filha dela deixou é dela. Não. O que a Marília deixou, a maior parte é do Léo. O que é da Dona Ruth é da Dona Ruth. Mas o que é do Léo é do Léo, não é dela. 300 milhões de reais por mês em qualquer letras do Tesouro, que infelizmente a gente mora num país que os juros estão altíssimos por incompetência na gestão financeira desse país, né? Porque senão a gente estava com juros muito mais baixos. É bom que se diga, né? Os juros estão altíssimos. Seu cartão de crédito está alto por incompetência da parte econômica desse país, que é horrível, péssima, capenga, um lixo. Mas se pega 300 milhões e bota em letras do Tesouro, que qualquer um faz, rende no mínimo 300, 400 mil reais por mês. Por mês. Então assim, ó, pra mim é tudo dinheiro, pra mim tudo tem fundo financeiro nessa história. Não, na minha opinião, do lado do pai, que tá preocupado com a saúde do moleque e com não depredarem o patrimônio dele. E eu fiz, na live das 14 horas, eu li aqui pra você entender o que uma criança com diabetes tipo 1, que é a diabetes que o Léo tem, os cuidados que devem se ter com uma criança, tanto na alimentação, porque isso pode, se não for tratado e se ele não tiver uma alimentação balanceada e específica para isso, ele pode ter problema cognitivo, de crescimento, desmaios, convulsões e, inclusive, morrer. Entrar em coma e morrer. Uma criança de 5 anos. Outra informação que a gente também teve acesso é de que o Murilo teria socorrido 2 vezes o próprio filho, porque eles moram no mesmo condomínio. Exato. Onde estava a Dona Ruth nesse momento? E por que o menino teve, né, uma queda ou, quem sabe, uma subida glicêmica? Né? Foi por falta de aplicação ou foi, né, porque ele comeu algo que não devia? Ai, mas ele é uma criança, né? Daqui a pouco, porque vó gosta muito de dizer, mas é só uma criança, deixa comer. Mas eu não vi. Mas é por isso que existe um adulto que tem que cuidar dele. Responsável. Por isso que existe alguém que precisa ser responsável, porque senão a gente saía de casa e deixava as crianças sozinhas, se as crianças soubessem se cuidar, né? Soubessem o que é melhor para elas. Outra coisa, a funcionária, a babá, que o Murilo paga pro Léo, é uma babá enfermeira. Sim. Então você imagina que ela sabe dos riscos que o menino estava correndo com os comportamentos da Dona Ruth em relação ao Léo. Mais do que, daqui a pouco a babá só não gostava da Dona Ruth. Nananina, não. A gente está falando de uma profissional que tem formação na área da saúde e que estava lá unicamente para cuidar do Léo. Agora, se nem com uma enfermeira do lado a Dona Ruth se sentiu constrangida em omitir informações do genitor, em
Esconder medicamentos, medicações que se o médico, se você levou uma pessoa, uma criança, um adulto, um bebê para o médico prescreveu um remédio, quem é você para dizer não precisa tomar? Esconde. Quem sabe sou eu. Esconde o antibiótico. Negligência, né? Sim. Médica, inclusive.